E de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, as pastagens ocupam cerca de 163 milhões de hectares no Brasil e são a principal fonte de alimento para o rebanho bovino do país. E já que o pasto é a base alimentar do gado no país, nada mais justo do que mantê-lo o ano inteiro em bom estado. E isso inclui as práticas de manejo corretas que contribuem para uma qualidade maior na carne e no leite. Mas uma situação que vem preocupando o produtor é a alta incidência de pragas e doenças nas áreas de produção agropecuária. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o Márcio Marchinello Sanches, que é responsável pela pesquisa Doenças Causadas por Vírus em Forrageiras Tropicais. Márcio, prazer recebê-lo aqui, um ótimo dia para você. Agora, agrônomo, então, já pode falar que nem médico, é só uma virose? Bom dia, Adriano. É prazer igualmente, obrigado pela oportunidade da gente estar mostrando aqui nossos trabalhos que a gente vem desenvolvendo lá na Embrapa Gado de Corte, né? Márcio, então comece explicando para a gente aí quais são como o produtor identifica os sintomas e quais são as pragas mais comuns. Então, esse problema das viroses, como você falou, né, o agrônomo agora tem que virar médico. É um problema relativamente recente, né, que tem ocorrido nas pastagens brasileiras. Começou em torno de 10, 15 anos atrás, né? E os sintomas típicos que começaram a ser observados é um mosaico nas folhas, né? Amarelecimento generalizado das plantas, pode até ocorrer uma redução de crescimento das plantas, né? E esses sintomas são muito confundidos com sintomas de deficiência nutricional. Então, geralmente os produtores, os técnicos achavam que era o problema nutricional de correção de fertilidade, né? E, na verdade, quando a gente se aproxima das plantas, a gente verifica que é um sintoma causado por vírus, né? E esse diagnóstico é visual ali? É no visual que se identifica? Isso. Pode ser visual, né? Com experiência, né? Justamente foi esse o objetivo da gente lançar esse comunicado técnico que a gente acabou de lançar. De forma a facilitar essa identificação visual pelo produtor, pelos técnicos, dos principais sintomas de viroses. Mas o mais preciso, né, para você saber exatamente qual o vírus que está causando aquela infecção, é realmente fazer um teste laboratorial, né? Mas isso demanda um custo alto, nem todos os produtores têm um acesso rápido a um laboratório. Então, o diagnóstico visual já é uma medida importante para você fazer o mais rápido possível as medidas de manejo para a sua área, para o produtor fazer para a área dele, né? Márcio, o que provoca o aparecimento desse vírus? Como que um vírus desse chega numa propriedade e causa prejuízo? Então, a transmissão de uma planta sadia para uma outra planta, né, de uma planta doente para uma outra planta sadia, é feita por insetos vetores. Então, nós temos os afídeos, né, popularmente chamado de pulgões, que vão lá se alimentar de uma planta contaminada e transmitem para uma planta sadia. Da mesma forma, temos isso principalmente para braquiária e pânico, né, e capim-elefante, que são as forrageiras acometidas por esse tipo de vírus transmitido por afídeos. Nós temos também os vírus causadores de mosaico instilosantes, que é uma outra forrageira leguminosa, né? E, nesse caso, os vírus são transmitidos por um outro inseto vetor, que são as moscas brancas. E a queda nutricional é o principal fator de interferência desses vírus? O que esse vírus provoca nessa forrageira? Os principais danos que a gente tem observado é quando a planta é infectada no estágio muito pequeno. Então, na formação do pasto. Essa é a principal época de fazer o controle para evitar a entrada do vírus na pastagem. Porque quanto mais cedo a planta for infectada, maiores são os danos, né? Ela vai ter uma redução severa de crescimento, né? E não vai chegar a se desenvolver. Pode entrar com roçada depois, ou com o próprio manejo do gado, né? Que não vai adiantar. A planta não vai se desenvolver, porque uma vez que o vírus infecta a planta, ele nunca mais sai dela, né? Ele fica perene naquela planta, né? E então, ele vai se movimentando pelos vasos do floema, né? E nunca mais sai daquela planta. Então, é importante evitar a entrada desse vírus na planta. E como fazer um manejo eficiente para evitar essa entrada e depois que o problema está identificado, qual é a solução, Márcio? Então, o manejo, existem algumas formas de se fazer o manejo, né? Principalmente
a resistência genética. Então, na Embrapa, nós temos o programa de melhoramento genético, né, que visa selecionar genótipos dessas forrageiras com resistência ao vírus. Essa é a principal medida, né, de você ter essa resistência genética e a doença não se manifestar nas plantas. Mas, além disso, né, principalmente para os genótipos que já foram lançados, para as cultivares que já foram lançadas, né, e que podem ter esses sintomas, as medidas que nós recomendamos é eliminação das plantas doentes, né, então, principalmente em pequenas propriedades, você fazer esse controle eliminando as plantas doentes da área. Manejo das plantas daninhas, né, então, as plantas daninhas elas atuam como reservatório tanto dos vírus como desses insetos transmissores, então é importante você ter o controle bem eficiente das plantas daninhas na propriedade. E, além disso, também uma alternativa interessante é você realizar o tratamento de sementes, né? Com isso, você evita a infecção da planta no estágio pequeno, né? Na formação do pasto. Então, são as principais medidas que temos recomendado. Essa planta doente, Márcio, ela provoca algum risco para o gado? Essa forrageira que for cortada, que for eliminado, ela pode ser dada para o gado ou ela deve ser descartada? Pode ser dada para o gado, para a alimentação do gado não tem problema. Esses vírus vegetais, eles não causam doenças em humanos, né? Eles causam doenças apenas em vegetais. Então, para o gado, para os seres humanos, para o gado, não tem problema nenhum, tá? O único problema é que realmente a qualidade nutricional da forragem pode ser prejudicada, né? Já existem algumas pesquisas ou já se tem conhecimento a respeito de insumos biológicos que podem ajudar nesse processo, a combater esse processo, esses vírus? Os insumos biológicos, eles têm sido mais utilizados em controle de outras pragas, né? Como lagartas, cigarrinhas das pastagens, né? Agora, para esses insetos vetores, tem algum produto biológico para mosca branca, mas ainda não foi assim, devidamente testado em pastagem. São pesquisas que a gente tem que avançar justamente para ter esse controle mais sustentável, né, desses problemas fitossanitários. Hoje se fala muito nessa questão da pegada de carbono, o produtor está se atentando cada vez mais para isso. Os vírus podem atrapalhar nessa questão também? Podem. Então, devido a essa questão do carbono, né, da recuperação de áreas degradadas, tem uma tendência de se intensificar cada vez mais a pecuária, né, entrando com sistemas integrados com outras culturas. Esse é um ponto muito importante porque a maioria desses vírus, tanto de braquiária, pânico, como os de estilosantes, eles também podem se hospedar, infectar outras plantas de culturas importantes, como milho, milheto, soja, feijão, que são bastante utilizadas em sistemas integrados, né? Então, além do prejuízo direto na pastagem, esses vírus podem causar esse prejuízo nessas plantas, nessas culturas muito importantes usadas em sistemas de integração. A gente conversava agora há pouco, né, sobre essas mudanças bruscas de clima, de temperatura que a gente está vivendo aqui no Brasil e fora do Brasil também. Essas mudanças bruscas, essa interferência climática também contribui para essa disseminação desse vírus? Como é que funciona essa questão? Pode contribuir sim, né? A epidemia do vírus numa área, né, a explosão de doença numa área, ela está correlacionada com o aumento populacional dos insetos vetores, tá? Então, quanto maior temperatura, chuva, quanto maiores essas interferências climáticas, podem causar um desequilíbrio e, consequentemente, o aumento da população desses insetos vetores, e isso vai culminar numa maior incidência, numa maior severidade das doenças. Legal. Bom, eu vou pedir para você falar um pouquinho também do curso de pastagens, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que está acompanhando a gente, que porventura identificou o problema na sua propriedade, o que já fazer, ou se é o momento correto de fazer essa pesquisa, esse manejo para identificar isso. Uma dica bacana que o pessoal possa utilizar aí para evitar o problema. Acho que a maior dica é você sempre monitorar a sua propriedade com atenção, né? Então, são medidas, a maioria dessas medidas para se evitar vírus são de baixo custo, né? Você fazer um monitoramento constante, principalmente insetos vetores, evitar o plantio no final de formação de pasto no final de ciclo de culturas anuais, que causa aquela revoada de insetos vetores para as áreas de pastagem,
controle de plantas daninhas, são medidas simples, de baixo custo, mas que são muito eficientes para evitar esses problemas causados por vírus. Legal. Márcio, agora sim, o Sandro falou para a gente agora há pouco, dias 26, 27 e 28, a Embrapa vai realizar aqui um curso de pastagens. Esse é um assunto que vocês também vão discutir nesse evento? Isso. Então, nesse curso de pastagem, a gente vai abordar bem detalhadamente todos esses problemas de doenças nas pastagens, né? Não só os causados por vírus, também doenças causadas por fungos, por nematóides, pragas, né? Além da própria escolha de cultivares para áreas com alta incidência de doença, alta incidência de pragas, a escolha de uma semente sadia, né? Como fazer essa escolha correta das sementes sadias, o manejo da área, tudo isso vai ser abordado de forma bem detalhada no curso de pastagens e é uma oportunidade muito boa para se atualizar sobre esses assuntos e melhorar as condições da sua propriedade. Legal, Márcio. Obrigado pela sua participação. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigado, igualmente.